Olá, quinto ano, tudo bem? Nesse vídeo nós iremos corrigir algumas atividades de língua portuguesa. Então peguem o caderno de vocês e acompanhem o vídeo. Turminha, então vamos começar as nossas correções das atividades de língua portuguesa. Esta primeira atividade que está aparecendo na sua telinha, uma atividade do dia 23/3/2020, essa atividade eu não irei fazer a correção junto com vocês. Por quê? As perguntas são perguntas com respostas pessoais. Eu pedi que vocês assistissem um vídeo e refletissem sobre esse vídeo e colocassem as suas respostas. Então, quando nós retornarmos, eu vou ter o maior prazer em ler e ouvir a resposta de vocês, ok? Então, vamos para a próxima. A próxima atividade é essa com data do dia 24/3/2020. Nela eu inicio com um poema de José Paulo Paes, Convite. Não vou fazer a leitura para não ficar um vídeo muito extenso. Então vamos para as correções. Agora, após ter lido o texto com atenção, ilustre-o no campo abaixo e assinale com o X a opção certa. Então, vocês irão fazer aí a ilustração de acordo com a criatividade de vocês, de acordo com a imaginação de cada um. Letra A. O texto que você leu é um texto poético. A intenção do texto é brincar com as palavras. Letra C. O texto mostra que a poesia pode ser uma brincadeira. Letra D. A ideia central da poesia é: os brinquedos acabam, mas as palavras se renovam. Letra E. A palavra ela, em destaque na terceira estrofe, se refere às palavras. Letra F. Podemos encontrar esse tipo de texto em livros de leitura. Letra G. O poema possui 17 versos e 4 estrofes. A próxima atividade é essa com data no dia 30/3/2020, onde nós vamos falar um pouquinho sobre sentido real das palavras e o sentido figurado, usado muito em poemas. Façam a leitura da explicação que eu coloquei e nós vamos para as perguntas. Qual a diferença entre os dois trechos? Resposta possível. No trecho A, as palavras foram empregadas no sentido figurado e no trecho B, as palavras foram empregadas no sentido próprio, ou seja, no sentido real, no seu significado real. Próxima. Os versos reescritos com outras palavras têm o mesmo efeito dos que estão no poema? Não. No trecho A, podemos estimular a imaginação. Quando a gente começa a ouvir palavras no sentido figurado, a gente vai imaginando algumas coisas, né? Quando você já diz a palavra já no seu significado próprio, não tem como a gente levar a nossa imaginação aí longe, ok? Próxima. Você acha que o efeito é mais poético no trecho A ou no trecho B? Como eu coloquei, você acha, isso é uma resposta pessoal, mas espera-se que vocês percebam que o efeito poético é bem maior no trecho A, quando nós usamos palavras no sentido figurado. Bom? Próxima, leia os versos e agora vamos para a letra A. Sonhos cor de aurora. Que ideia isso nos transmite? Tem várias opções aqui para vocês colocarem. Sonhos que parecem com o amanhecer, sonhos com cores de amanhecer, sonhos bons como um amanhecer, porque aurora significa o amanhecer. Sonhos de luar. Temos como opções de respostas: sonhos brilhantes como a lua, sonhos que nos chegam à noite, sonhos bons como uma noite de luar. Bom, não precisa a sua resposta estar idêntica à minha, tá? Te coloquei aqui algumas opções. Próxima, número 2. Carlos ganhou rios de dinheiro em seus negócios. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Vocês perceberam que a palavra rio foi usado 2 vezes. Então, vamos analisar em cada uma das frases. Em qual das frases a palavra rio está no sentido real de um curso de água natural? Explique.
Na segunda frase, a palavra rio está empregada no seu sentido próprio, real, curso natural de água que corre de uma parte mais elevada para uma parte mais baixa. Letra B. Qual é o significado da palavra rio empregada em sentido figurado? Na primeira frase, rio significa muito, grande quantidade, abundância de dinheiro, né? Número 3. Ligue cada frase a seguir à palavra que corresponde ao significado das expressões destacadas. Mar de lágrima, muito, demais. Pintou no pedaço, apareceu. Você é um saco sem fundo, comilão. Número 4. O sentido figurado das palavras é muito usado em provérbios e ditados populares. Escreva em seu caderno, ao menos 5. Também nosso retorno vou dar uma olhadinha, ok? Número 5, um trechinho de um poema aí, coloquei até aí para vocês de onde eu tirei esse poema. Agora vamos para a letra A. Escreva significados possíveis para loucos da vida, irritados, revoltados, nervosos e assim por diante, ok? Próxima atividade, uma atividade enviada no dia 31/3/2020, uma interpretação do texto, né? Uma crônica, a comunicação. Então vamos lá. Número 1, quais são os personagens dessa história? Um comprador e um vendedor. 2. Qual é o assunto dessa história? O comprador, além de se esquecer do nome do produto, não consegue explicar ao vendedor o que quer comprar. Número 3. Resposta pessoal. Então vamos para número 4. Em que lugar ou espaço estão os personagens? Em uma loja. Número 5. Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Marque a alternativa que melhor indica o tempo em que os fatos acontecem nessa história. A duração de uma conversa. Número 6. O início da crônica é contado por um narrador. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse com o leitor da crônica. Número 7. Outra pergunta com resposta pessoal, então vamos pular para número 8. O vendedor pede ao comprador para fazer ao perceber o que ele não consegue descrever o que quer. O vendedor pede para ele desenhar. Número 9. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desenhado pelo comprador. Coloquei várias, mas na pergunta eu falo pelo menos uma. Te dei várias opções aí, tá bom? Número 10. Também é uma pergunta com resposta pessoal, número 11 também, e a número 12 nós precisamos ordenar os fatos ocorridos na crônica. Só voltar na crônica, fazer uma nova leitura e ir acompanhando aí a numeração. Deixei aí a numeração para vocês, ok? Próxima atividade, data 6/4/2020. Começo aqui também com uma musiquinha, tá? Não dá para cantar aqui agora, nós precisamos acelerar um pouquinho, então vamos direto para a correção. Na letra de música, o ritmo é produzido pelas rimas e pela sonoridade das palavras. Escreva as palavras da letra dessa canção que rimam com piancó, nós temos só, mimbó, vadiar, nós temos par, galopar, elegante, nós temos amarante, ligeirinho, caminho, cavalinho, pé, canindé. Número 2, para vocês fazerem uma leitura, número 3 em diante, então vamos para número 4. Pronuncie em voz alta e com naturalidade cada palavra a seguir. Destaque a sílaba tônica, isto é, a que é pronunciada com um pouco mais de força e de intensidade. Então observem aí, não vou fazer a leitura de todas as palavras para não estender, mas eu destaquei elas aí, tá bom? Todas elas aí estão destacadas.
Próxima, responda em seu caderno. Número 5, retire da crônica comunicação 5 palavras classificadas como oxítonas, 5 paroxítonas e 5 proparoxítonas. Oxítonas, piancó, pé, mimbó, lá, galopar. Paroxítonas, cavalo, bonito, vadiar, cavaleiro, troca. Proparoxítonas, no texto não há proparoxítonas. Número 6, qual é a regra para as palavras proparoxítonas? Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Número 7, também resposta pessoal. Próxima atividade, uma atividade que a gente vai trabalhar um pouquinho de ortografia, né? O uso do cedilha, uma atividade com data no dia 13/4/2020. Então, observem aí todas as palavras que necessitavam do C cedilha, eu coloquei aí em vermelho. Vamos para número 2, responda. Letra A, você colocou a cedilha em todas as palavras? Não, somente em algumas. Preste atenção nas palavras que você colocou a cedilha e escreva o que você observou entre elas. Vocês também podem responder da maneira que vocês observaram, mas eu espero que vocês percebam que o cedilha foi usado somente na letra C, antecedente à letra A, O ou U. Assim a gente pode concluir, então, que a cedilha é usada somente quando a letra C vier antes das letras A, O ou U. E o número 3 também, resposta pessoal. A próxima atividade é uma cruzadinha, deixei ela prontinha aí para vocês. Não vou ler todas as perguntinhas para não demorar muito. E a última atividade aqui que eu quis fazer foi aqui colocar aqui o X onde tá os objetos aqui para vocês procurarem, né? E depois vocês vão escrever no caderno de vocês 3 possíveis situações que expliquem o motivo pelo qual os animais se esconderam. Seja criativo, turminha. Sejam criativos, vocês têm muita criatividade, tá bom? Então tá, encerramos então as atividades no caderno de língua portuguesa. Um beijo grande.